Antes, então, da gente falar da psicologia transpessoal, a gente tem que trazer um contexto para que a gente situa a psicologia transpessoal no espaço e tempo. Na verdade, é importante que a gente faça isso com tudo que a gente estuda, né? Porque tudo está envolvido ali num ambiente, numa situação. E para a gente entender daquilo que a gente está falando, é importante a gente situar no tempo e espaço. Então, quando a gente fala da psicologia transpessoal, que foi criada, fundada em 1968, a gente está falando da década de 60. E aí, acho que não é tão difícil de saber o que estava acontecendo na década de 60. Todos nós, né, temos essa memória coletiva de ouvir, de sentir, de respirar nesse processo aí que aconteceu e envolveu tantas pessoas. A gente colocou algumas imagens, teve todo um movimento de contestação social, um movimento que transformou realmente a humanidade no sentido bem amplo, e teve realmente, né, todo um acesso a substâncias psicotrópicas que levavam as pessoas a ter essas experiências que elas nunca tinham tido antes. Um movimento de abertura, de quebra de valores, de mudança de paradigma, de novas crenças, de novos comportamentos, né? Imagina as pessoas aqui, se a gente imaginar na década de 50 fazendo isso, né? Na década de 40 fazendo isso, né? Então, caminhando então na história, esse foi um movimento que surgiu de uma necessidade, né, que não estava sendo atendida, né, e que ela levava aí, né, a um padrão que não estava mais servindo. Então vem realmente a vontade de sair desse padrão, de dar um passo além, de ir além. E nesse sentido, o movimento, todo esse movimento, ele trouxe, né, transformações aí coletivas e pessoais. E um bom exemplo para a gente saber o que era isso de verdade, né? Ouvir falar, ver fotos, né? Essas fotos acho que nem sei se dizem tanto, né? Só para vocês entenderem, esses dois professores de Harvard, né, na década de 60, o Dr. Timothy Leary e Richard Alpert, eles entraram nessa experiência de uma forma muito intensa, né? Buscando viver isso como muitos jovens na época. E isso foi o que aconteceu com eles. Realmente uma transformação em tanto, né? Não sei se a gente precisa de tanto, né? Temos que tomar alguns cuidados. Mas de qualquer forma, não sei se vocês sabem, Ramdas, ele se tornou um grande líder espiritual, um guru espiritual na década de 70. E a influência dele na cultura americana, de ele vir para ele foi para a Índia, ele trouxe toda uma cultura ali também, né? Toda uma informação ali da cultura oriental, integrando isso na cultura ocidental. Então, realmente foi uma transformação profunda, né? Inegável. O que a gente vê, em muitos casos, eu vou caminhar vocês hoje, e o que fica evidente é que quando uma pessoa tem uma experiência de transformação assim tão profunda, essa experiência é inegável. Não dá para negar. Não dá para falar que não aconteceu, que não existiu, porque ela transforma o ser em todos os níveis. Então, acho que se a gente, né, pensa um pouco nessa transformação, eu até vou voltar e falar com vocês que essa transformação nem sempre, né, é só positiva. Talvez aqui a gente tenha um pouco esse convite, mas ela também tem aspectos sombrios e difíceis, né? Por isso a gente colocou uma imagem aqui, mas perturbadora. Muitas pessoas com o uso de drogas tiveram aí os bad trips, que a gente fala, né? E isso não está também lá longe. Estamos aqui contextualizando, mas o quanto que isso está presente na geração de vocês? O quanto que vocês vão para balada? O quanto que tem esse convite, né? Não quero, não estou afim, não é minha praia, mas o convite está ali. Está com amigo, está com amiga, pessoas que vocês conhecem, né? Então, aonde que você se posiciona frente a isso? A pergunta sempre é essa, né? Aonde eu me coloco no tempo e espaço? Como essas coisas me tocam? E aí vem a psicologia transpessoal, que nos traz toda, né, uma série de possibilidades de entendimento para toda essa experiência.
Foi fundada então em 68, considerada a quarta força da psicologia, depois do behaviorismo, da psicanálise e da corrente humanista. Acho que a maioria de vocês, se alguém aqui, né, sabe alguma coisa da transpessoal, acho que sabe mais ou menos isso, só aí, né? Tá lá, né, depois lá de Freud, né? E aqui então a proposta da psicologia vai ser essa, integrar essas correntes. A psicologia transpessoal, ela não nega nem mesmo o behaviorismo, nem a psicanálise, nem a corrente humanista. Ela integra, ela dá um passo além, ela usa muitos dos recursos, né? Até da teoria cognitiva comportamental, né? Trabalhando com crenças, e também aqui da corrente humanista, muitas coisas da transpessoal são puxadas da corrente humanista, dando esse passo além. Por isso o termo transpessoal, além do pessoal. Então a gente parte do princípio de que o ser humano transita por diversos estados de consciência. Esses estados que eu estava falando antes, né? Que são inegáveis. Eles estão aí, eles acontecem no dia a dia de vocês, né? Alguns estados eles nos elevam, né? E outros estados eles, né, perturbam a nossa realidade, né? Quando você vai beber, encher a cara no fim de semana, né? Não dá para pensar muito bem, né? Na segunda-feira, no dia da aula, tem que ser um pouquinho mais diferente, mais consciente. Todos esses estados de consciência, eles existem naturalmente. Alguns estados, eles nos trazem informações de nós mesmos. Então é esses estados que a gente também, na psicologia transpessoal, vai transitar. A visão de homem é um ser, então, biológico, psicológico, social e espiritual. Nós vamos incluir essa espiritualidade como uma característica inata, né? Nós não questionamos ela. Então, perguntas como, puxa, mas o que fala aí da psicologia transpessoal de espiritualidade? Quando uma coisa ela é vivida, ela não é negada, ela faz parte do ser. E a gente parte desse princípio, né? Ela é inerente. Assim como nós respiramos, assim como nós nascemos, morremos, né? Todos esses processos da vida incluem esse aspecto espiritual. Faz parte do ser humano. Como que essa espiritualidade se manifesta? Através desse princípio da transcendência, que é um impulso em direção ao despertar, em direção a um despertar espiritual e a percepção de pertencer a algo maior que si mesmo. Então esse termo, princípio da transcendência, é um termo muito explorado na psicologia transpessoal. Também, né? Além da consciência, né? Transcendência. Transcender, ir além do que nós já estamos aqui acostumados. Esse pertencimento de algo maior, né? É uma das definições da psicologia transpessoal. Ocupa-se do estudo do mais elevado potencial da humanidade. E com reconhecimento, compreensão e realização desses estados de consciência unitivos, espirituais e transcendentes. Gente, é reconhecer, é compreender, né? E é realizar esses estados. Eles estão aqui, a gente está buscando entender, né? Nós não temos respostas do que esses estados provocam em cada um dos seres humanos, né? Em alguns podem ser coisas boas, em outras memórias virão, mas eles mexem, né? Eles alteram, eles nos ampliam a consciência. Então essa é uma das definições aqui bastante, né, constantes quando a gente vai lidar com a psicologia transpessoal. Tiveram muitas ao longo do tempo, né? E essas experiências unitivas, de novo, contextualizando. Aonde queremos começar? Quem começou a falar disso? Foi lá nos anos 60? Não, foi lá na tradição oriental, em várias culturas, né? A gente tem aqui no Zen, eles se referem a esses estados como Satori. No hinduísmo, muita gente conhece como Samadhi. No budismo, Nirvana. Mesmo nos santos cristãos, estado de graça. A gente vai pegar toda a cultura cristã, bíblica, não tem? Quantos relatos não trazem exatamente isso que a gente está falando? Essa experiência, de novo, inegável. É uma experiência que faz parte do ser humano, que está ali, que foi, né? Foi sentida, foi realmente percebida por muitos
desses seres que existiram antes de nós, né? Então, aqui temos uma presença aqui de pessoas que estão um pouquinho mais perto da gente, né? Carl Jung. Acho que vocês conhecem bastante da obra dele, espero que sim. A obra de Carl Jung é maravilhosa, bastante ampla para a psicologia, muito significativa. Ele falava dessas experiências, ele chamava de experiência luminosa. Abraham Maslow, experiência culminante. E Stan Grof, emergência espiritual. Então, hoje, no dia de hoje, a gente vai explicar um pouquinho, não vai dar para aprofundar muita coisa, mas todas essas experiências, né, no fundo, elas começaram com um grande precursor aqui da psicologia transpessoal, que foi Carl Jung. Eu, pessoalmente, na minha época da faculdade, quando comecei a estudar Jung, eu falei, nossa, ei, não, tem que ser ele. Porque é muito profundo. Ele vai buscando muita coisa que faz sentido. Você começa a ler, você fala, mas faz sentido. Eu já senti isso. Puxa, mas daí aquela coisa fala com o amigo, nossa, isso aqui se sente também? Nossa, que bom, né? A gente não está sozinho, né? Porque a gente precisa, né? A gente busca essa repercussão do nosso ser no mundo. Né? Nós temos percepções internas nossas, mas a gente precisa dessa confirmação, dessa validação. Nós queremos estar em comunidade, né? Essa é a nossa história. E aí eu não vou entrar na teoria de Jung, eu acredito que vocês estudem, se não estudarem, não estudem. Realmente, pelo menos para entender da onde ele partiu, né? Toda a influência oriental também que ele trouxe no trabalho dele, e uma coisa que é menos conhecida é o Livro Vermelho. Esse Livro Vermelho, publicado 40 anos após a sua morte, em 2009, ele foi considerado uma das obras mais importantes da história da psicologia. Então, só para ter uma ideia, levanta a mão quem viu, não ouviu falar, quem viu o Livro Vermelho nessa sala. Gente, ó, um convite, eu posso voltar e fazer uma palestra para vocês do Livro Vermelho. Fascinante. Eu sei que, né, tudo tem seu tempo, mas se tiver essa oportunidade, nem que seja por um outro profissional, façam. Busquem, vão na livraria amanhã, vão no fim de semana. É incrível, ele é um artista, né? Ele não tem palavras, né? Toda a arte dele, todo o trabalho dele veio desse livro. Esse livro, ele escreveu esse livro por 16 anos, linha por linha, nem linha tinha, ele punha linha, ele era realmente um mestre nessa área da cartografia, dos desenhos, né? Só para vocês terem uma ideia, voltando nesse desenho, esse desenho foi ele que fez. Foi ele que fazia, ele fazia as mandalas geométricas, circulares, as imagens das mandalas, né? E aqui vocês podem, né, entender, né? Olha, não sei se todo mundo está vendo. O que vocês veem nessa imagem? Queria ver uma ou duas palavras aí. O que isso passa para vocês? Mais alto. Pensem alto. Uma labareda. Fogo na natureza, labareda, exatamente. Olha isso, como ele é intenso, como ele fala com a gente, como ele nos domina. E olha o que essa pessoa está fazendo. Ela se rende, né? Ela honra isso, né? Coisas na vida que simplesmente não dá para questionar, duvidar, né? Que o melhor a fazer é se render. E isso tanto em processos positivos como negativos. São processos muitas vezes perturbadores, assustadores, difíceis. Mas existe um rendimento, existe uma força maior tomando conta. Aceite isso, né? Reconheça isso. Se coloque nessa posição, né? De alguma forma, algo tem aqui, um processo. Aqui tem até um barco, ó. Aqui os desenhos deles são cheios de detalhes. É realmente maravilhoso. Continuando aqui, nós vamos falar de dois, pelo menos, não de todos, né? Seria demais, muita gente, mas os dois cofundadores, os dois fundadores, na verdade, da psicologia transpessoal, são Abraham Maslow e Stanislav Grof. E desses, vocês já ouviram falar? Levanta a mão quem já ouviu falar de Abraham Maslow. E de Grof? Quem já ouviu falar de Grof?
A gente podia fazer um de Groff também, gente. Puxa vida, né? Também não dá pra fazer com todo mundo, mas tem gente que 40 anos Groff também tem um trabalho aí. Mas vamos falar de Maslow primeiro. Maslow, vocês já devem saber, psicólogo americano, ele é fundador da psicologia humanista. Ele evidenciou a natureza superior da consciência, a espiritualidade e os valores positivos. Validou essas experiências de transcendência. Ele coloca como uma bússola para a qual o homem ganha um senso norteador da sua existência. Olha que forte, né, gente? Uma bússola. Sem ele a gente fica... Como é que a gente fica, então? Perdido, né? E o que é essa bússola? Essas são as experiências que nos falam mais forte, que a gente dá menos atenção, que a gente questiona se existe. Existe ar? Está vendo ar? Existem essas experiências em mim? Existe sim. Não questionem, ouçam, falem com ela, respondam a ela, se relacionem com ela, tanto em vocês como na vida de outras pessoas. Isso não nega a ciência de forma alguma. Espero chegar aí até o final da fala de hoje. Aqui Maslow, na verdade, ele ficou muito mais conhecido pela pirâmide das hierarquias, Nós vamos também entrar em contato, achamos essa imagem bem interessante. Aqui, olha, bastante da autoatualização, criatividade, vitalidade, autenticidade, toda a busca de significado. Isso aqui tudo está muito vinculado à psicologia humanista. Então a psicologia humanista já trouxe um grande passo, de resgatar o ser, o sentido do ser, a psicologia centrada no ser, centrada no eu. Só que essa parte do trabalho de Maslow é pouco conhecida. Foi bem no finalzinho da sua morte, pouquíssimos trabalhos publicados nessa época, mas foi quando ele entrou em contato com a psicologia transpessoal. E ele coloca então que além de todas essas experiências, depois também de alguma forma que você está satisfeito, você olha e busca então algo além de novo. As metas necessidades. Ele falou de meta necessidades como devoção a ideais, comportamento inspirado por valores, necessidades de crescimento e, de novo, espiritualidade. É de novo uma necessidade. Esses metavalores, só para vocês entenderem, são metamotivações, metavalores. Ele coloca que são catalisadores de forças psíquicas que mobilizam a ação construtiva, trazem o sentido de pertencimento a algo maior que si mesmo. De novo, tem algo além de mim que está agindo, que está passando por mim. Favorece a construção e a atribuição de sentido às nossas experiências de vida. Tudo isso foi o que motivou ele a se juntar com uns outros profissionais, os cofundadores da psicologia transpessoal, e dar esse passo além. Maslow fala, sem o transcendente e o espiritual, nós ficamos doentes, violentos, nihilistas ou desamparados e apáticos. Então, sem isso, sem o transcendente, nós realmente adoecemos, ele fala. Precisamos de algo maior que nós mesmos para nos deslumbrar, para nos inspirar, para nos chamar, nos orientar, nos guiar. E aqui ele traz o termo da normose, que ele fala que é a doença do mundo no momento que nós vivemos atualmente. A normose é aquilo que nos traz naquele padrão normótico. Eu sou como a maioria. E isso tá bom. Parece que essa maioria é o normal, a maioria é o aceitável, por isso normose. E eu não questiono essa normalidade. Eu não me pergunto, mas essa normalidade está me satisfazendo? Essa normalidade condiz com quem eu sou internamente? Com quem eu quero ser? Com quem eu almejo ser? Então essa normose, essa normalização de todas essas regras, elas nos trazem, nos orientam, mas elas existem para nos servir. Se nós temos necessidades, elas teriam que serem adaptadas. Cada um de vocês tem um ritmo na vida. Vocês têm as suas regras, mas cada um de uma forma. Então, temos que seguir uma regra para viver em conjunto, mas que ela nos sirva mais do que nós servirmos ela. Ele traz então que esse aspecto patológico, ele é uma espécie de cegueira. A gente não quer ver.
Na verdade, o certo seria até muitos não estão conscientes. Muitos vivem numa inconsciência disso tudo. Né? E também não tem nada de errado, viu, gente? Então isso também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Puxa, você não consegue ver? Você não consegue ver que você tem que sair desse emprego, você tem que sair desse relacionamento, você já está reclamando aí faz tanto tempo desse companheiro, dessa companheira, e aí? Muda, né? Muda de disco, vira um disco. E a pessoa não consegue, né? E está em sofrimento. Né? Então, também tem uma escolha pessoal. Né? De qualquer forma, então é como se nós não tivéssemos essa consciência, né? O indivíduo não percebe a patologia, acredita estar vivendo uma existência normal. A vida é assim, foi assim com as pessoas que eu conheço, pai, mãe, as referências, né? Passadas, futuras, né? E assim, né? A gente vira esse robozinho. Até que ele é bonitinho, né? Mas que seja, né? Acho que temos mais coisa além dele. Devido, então, por que a normose? Ao medo de ser diferente, ao medo do isolamento, o ostracismo. Se eu for diferente, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu proponho. Oh, meu Deus, será que eu quero? Se eu for diferente, eu tenho que ter base para ser diferente. Eu tenho que estudar, entender tudo, saber o que eu vou falar. Ai, que medo. E se me questionarem o meu saber? E se chegarem para mim e falarem que tudo que eu estou pensando é errado, o que eu vou fazer? É melhor ficar aqui. Aqui está cômodo, todo mundo sabe o que eu estou falando, a gente se entende, e assim está muito bom. Né? Então é mesmo uma atitude, até em alguns casos, né, inteligente. Mas podemos de novo explorar outros estados do ser. E aí, quando a gente fala outros estados do ser, a gente fala de Grof. Então Grof realmente, o trabalho de Grof aí, 45 anos mais, acho que ele continua, né? Aqui está 40, oficialmente, depois que ele se aposentou, ele continuou estudando, então, esses estados ampliados de consciência. De novo, olha, ele iniciou os estudos sobre consciência com LSD, se submetendo à experiência. Então, gente, mais uma confirmação, né? Quando a pessoa entra nesses processos, ela experimenta, ela não consegue negar. Né? E aí vem o que ele sentiu nessa experiência que ele teve com o LSD. Presenciei a luz do bardo, a consciência fora do corpo, sair da clínica, do país, do planeta e não tinha mais limites. Minha consciência era tudo que existia no universo. E aí você fala, puxa, né, mas ele é um psiquiatra, tcheco, né, um estudante, ele foi lá, tomou LSD, teve essa experiência. Foi bem assim, não. Na verdade, na época, ele recebeu lá como médico uma droga nova e para tratamento de psicóticos. Né? Estavam testando o LSD. E aí ele pegou e, junto com uma equipe grande de pessoas, falou, puxa vida, né, vamos fazer pesquisas. E aí as pesquisas envolviam eletrodos, envolviam todo tipo, né? Na época eles estavam explorando muito essa questão, né, das luzes, né? A reação interna com as luzes. Então, tinha tudo isso. Ele num laboratório, né, num lugar totalmente estéreo, sentado lá, no horário certo, toma a droga, começa a ter toda a vivência dele. Só que aonde ele vai? Ele vai para além do planeta, ele vai numa vivência cósmica, para além de tudo, né? Não tinha mais limite, a consciência era tudo que existia no universo. E ele volta, acorda, e a moça, né, a assistente, tirando os eletrodos, está tudo bem, está se sentindo bem, né? Acabou a experiência, obrigada. E ele assim, o que aconteceu comigo? E até então ele era realmente psicanalista, ele tinha todo um trabalho na área de psicanálise, e ele realmente mudou a sua perspectiva. Né? Não dá de novo aí para deixar de lado isso. E começou a se envolver mais e mais e querer entender o que é isso, né? Pesquisou esses estados de consciência e toda a sua vida continua pesquisando. E ele criou então uma cartografia holística da consciência, unindo a psicologia do ego e de outros estados de consciência. O que é interessante é que, é claro, que depois de um certo tempo ele foi na Tchecoslováquia, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, mas aí não podia mais usar o LSD, né? Então ele criou uma técnica que ele chama de respiração holotrópica. Eu acho que aqui, na verdade, essa técnica eu vou falar um pouquinho, mas é
do trabalho de Groff, então, essa foi a cartografia de consciência que ele, né, na verdade, é uma das cartografias de consciência da psicologia transpessoal. Existem outras, viu? Existem, inclusive, outras representações dessa mesma cartografia, tá? Que seria numa forma circular, né? Mas aqui, então, é uma das representações da cartografia da psicologia transpessoal. E aqui, Groff, ele transita, nas pesquisas dele, acompanhando mais de 3.000 pessoas, casos de pessoas em estados ampliados, psicóticos, muitas vezes, ou pessoas não psicóticas, com LSD, depois disso, mais ainda pessoas que de alguma forma, né, não estavam com LSD, mas estavam tendo essas experiências. Então, aqui a gente tem a imagem de Freud, o que ele explorou, aqui já é mais conhecido, que nós temos Jung, que é o consciente coletivo, e aqui nós temos realmente um contexto aí muito maior dessas experiências, né, gente? Olha isso. Eu não pretendo entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, né? Olha, a vigília, o pré-consciente psicodinâmico, aqui envolve tudo que, na verdade, Freud trabalhou. Aqui o ontogenético seriam as vivências perinatais, as vivências intrauterinas. Groff explorou muito isso. Ele tem também uma cartografia só para essas experiências, né? Aqui envolve também experiências de vida e morte, né? Que é o nascimento, esse processo, essa passagem. Aqui foi Jung. Jung puxa muito aqui. Porque Jung vai trazer esse inconsciente coletivo. Aqui a gente tem, então, as experiências ancestrais, né? As experiências coletivas, os arquétipos, né? Então, é até interessante porque Groff, quando ele estava estudando, ele falou assim, como que Jung não percebeu a riqueza desse processo ontogênico, né? Ontogenético. Então, de alguma forma, o Groff aprofundou aqui o filogenético, seria para além das formas humanas, plantas, orgânicas ou inorgânicas, pedras, né? Então, são experiências que as pessoas voltavam e relatavam, com desenhos, com imagens, né? Com histórias para contar, tá? Aqui a gente vai no extraterreno, que foi um pouco a experiência dele. Vai além da Terra, além do planeta Terra, existem outras vidas lá, né? E foi o que aconteceu com ele, né? Uma experiência cósmica. Quando a gente fala do supraconsciente aqui, do supraconsciente, dizem que Jung citou esse termo, né? Que é realmente o que nós chamamos onde todos nós podemos acessar, onde existe a verdade, né? A verdade que existe em nós é acessada por esse espaço. É um espaço que ele existe também num contexto muito além de nós, mas ela também está em nós, né? E a gente acessa essa verdade através da intuição. Então aqui eles falam que esse inconsciente, o supraconsciente, ele são experiências muito intuitivas. Você não sabe explicar de novo, você não sabe, né, se orientar, mas ela está ali, né? E o vácuo é quando você se funde nessa unidade. Você deixa de ser um corpo separado dessa unidade e se funde a ela. Aqui você também já tem uma experiência de acesso, mas você ainda tem essa consciência presente, né? Física. Aqui é a respiração holotrópica. Então ele começou saiu lá dos LSDs que atualmente estão sendo bem pesquisados, viu, gente? Voltaram nas grandes universidades aí americanas, estão pesquisando e acessando aí muitas informações que Groff já tinha catalogado. Então ele criou essa respiração holotrópica, que é uma forma de acessar esses estados não ordinários de consciência com respiração, música, trabalho corporal e mandalas após a experiência. Mobiliza forças intrínsecas de cura na psique e no corpo, manifestando esse curador interno, que é onde existe essa verdade interna. É o curador interno, não é o terapeuta que chega e vai analisar e vai falar o que você precisa fazer. Não. É sempre nesse sentido. O que isso te diz? Como você está se sentindo? O que você quer fazer? O que teu corpo quer fazer? Se fosse uma imagem, o que essa imagem quer fazer? Né? Analogia, simbologia, essa é a forma que a psique funciona, né? Se fosse uma pessoa, o que essa pessoa diria para você, né? Traga essas referências, né? Então tudo isso é a pessoa respondendo. Muito do trabalho do Groff é esse curador interno. Respeite esse processo interno, dê voz a esse curador interno, né? Alguém já tinha ouvido falar? Vamos levantar a mão de novo. Alguém já fez? Gente, façam. Muito mais interessante do que qualquer droga que vocês possam usar, mesmo hoje em dia.
Porque você tem um espaço muito mais seguro para entrar numa experiência que vai acessar, sim, portas internas, muitas vezes perturbadoras, mas necessárias para a sua transformação, para a nossa transformação, mas é totalmente seguro. Você vai na experiência, você tem um ambiente, façam com pessoas indicadas, né? Eu, pessoalmente, fiz com pessoas diferentes e tem uma diferença sim. Então, sem dúvida, escolha a pessoa certa, o momento certo para fazer também, mas é uma experiência muito rica, né? Você fica por 2 horas, né? Uma experiência toda dura 3 horas, por 2 horas você fica ouvindo músicas muito, né, fortes, e essas músicas variam e elas trazem, né? As próprias músicas te elevam a situações, e você fica no colchão, né, deitado, respirando, uma respiração contínua, uma hiperventilação, né? E aí é para você entrar na experiência, aproveite o que seu corpo pede, de repente são movimentos, de repente são imagens, né? Aceite isso, dê voz, esse é o momento de cura, né? Groff fala, né? Quando você entra numa respiração holotrópica, né? Você faz todo um trabalho ali para acessar esses estados, mas sem dúvida nenhuma, né? Fez mais que uma vez? Eu fiz um curso que chama Expansão de Consciência. Isso, do Baldassi. Verdade. Então, de alguma forma, né, vou deixar aí uns convites, ouçam, se caso tiverem oportunidade e acharem que pode ajudar. E agora a gente dá, então, mais um passo na direção aí da psicologia transpessoal, mas mais atual, né? Todo mundo fala, mas cadê as pesquisas da transpessoal? Por que não é validado, né? E aí a gente tem o David Lukoff, que ele é realmente um psicólogo clínico americano, transpessoal, especializado com tratamento psicótico, e ele abriu esse campo da saúde mental para as questões da espiritualidade. De novo, aos 23 anos, o que aconteceu? Passou por uma crise que transformou a sua vida, né? O trabalho de Lukoff, gente, então, assim, só para vocês terem uma ideia, desses 25 anos aí, ele tem, em média, eu acredito até talvez mais, 70 artigos científicos, publicados em revistas, indexadas, né? E tem um trabalho muito grande, e inclusive, eu acabei não trazendo, mas que seja, não é tão difícil, né, de acessar aí pela internet hoje em dia. E vale a pena, né? A maioria é tudo em inglês, realmente. De qualquer forma, entrando um pouquinho mais para vocês conhecerem quem foi essa pessoa. Essa foi a experiência que ele teve. Ele acessou algo nele e pensou o que era. Reencarnação de Buda e Cristo. Que tinha a missão de escrever uma nova Bíblia Sagrada, que iria unir todas as pessoas do mundo. Essa foi a experiência do David Lukoff. Sabe que religião ele era? Judeu. Aí que ficou mais estranho, né? Como? Então, vamos entender, né? Só que assim, para vocês saberem de novo, né? Não estou fazendo apologia às drogas não, mas ele teve experiência em função também do LSD. Nos anos 70, né? Um pouquinho aí, né? Já mais para frente aí, pós Woodstock, as experiências ainda continuaram muito fortes na Califórnia, e ele terminando a faculdade de antropologia, ele estava numa crise. O que eu vou fazer? Como muitos de vocês, quando saírem daqui, talvez passam por isso, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Não tenho certeza se é isso, se é aquilo, se é o que é, quem eu sou. Fiquei aqui todos esses anos aqui me dedicando, né? E agora? E agora, José? E aí ele foi lá com, né, backpack, com mochilão, e foi para Califórnia. Chegou lá, imagina, né? Todo aquele momento histórico. E acabou entrando e tendo uma experiência que foi ótima. E passou no dia seguinte, tranquilo. 4 dias depois, ele acorda. E ao banheiro ele olha. As mãos dele estavam iluminadas. Ele estava iluminado. E ele olhou para o espelho e ele era a reencarnação de Buda e Cristo, realmente, literalmente, naquele momento. Foi assim que ele se sentiu. E ele escreveu essa vida. E naquela época também, imagina, escreveu lá, passou dias na casa de amigo, dormindo num lugar, dormindo em outro, e todo mundo achando ótimo, escreve mesmo. E foi, escreveu e ia na rua entregar, meio que, né, passar essa informação adiante, né? Um dia a gente ainda vai ter acesso, né, a essas informações de Lukoff. Lukoff, na verdade,
o fato do meu marido ser canadense, nós temos bastante contato com ele, né, assim, não pessoalmente, mas via internet, os trabalhos, nós trocamos muito com ele. Uma pessoa muito acessível, uma pessoa realmente bem tranquila, muito confortável com ele mesmo, né. Depois dessa experiência, ele não conseguia voltar não, né, ficou nesse estado, né, ficou um bom tempo nesse estado, e aí ele só não voltou para que seria a região de Boston, né, para o East Coast, lá no leste dos Estados Unidos, que tudo também mais regrado, e aí com a ajuda dos pais, enfim, e também, por um lado, né, os pais trazendo ele para a realidade, ele foi atrás de tratamentos, né, e foi difícil, porque daí esses tratamentos, o que eles falam? Ah, essa experiência, isso aí é psicose, isso daí tem valor. E ele, como não tem valor, né? Foi tudo tão forte quando eu vivi, daí ficou mais difícil mesmo, ele entrou numa depressão, ele não sabia o que ele ia fazer. E eles tinham, acho que um lugar na praia, e ele disse que ele chegou a pensar em suicídio, chegou a pensar que a vida não valia mais a pena. Quer dizer, foi forte essa crise, ele realmente surtou dentro dos quadros que a gente vê de psicose, né? E ele disse que, de repente, andando então na praia, ele acessa essa voz que diz: seja um curador, seja um terapeuta você. E aí, a partir disso, ele volta para a faculdade, ele entra em psicologia, e ele faz a carreira dele, né, e está até hoje estudando e trabalhando. O impacto, né, dessas emergências espirituais, que foi o que eu e o meu marido estudamos com bastante profundidade, ele, né, aqui, na verdade, um livro de Groff, com vários autores falando sobre isso, ele é uma forma, né, de você dar sentido, de novo, dar sentido, validar essas experiências. Elas realmente estão muito próximas, né, do que seria, elas se sobrepõem aí ao que seria considerado uma patologia, uma experiência psicótica. Elas até têm sintomas, mas elas não são patológicas. Então, a gente provavelmente vai ver um vídeo, né, só para me orientar, que horas são? 5:10. Quase 10. Ótimo. Vamos lá, caminhar mais um pouquinho. Ele propôs, então, a categoria dos problemas espirituais e religiosos, esse DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Foi a 4ª edição revisada, né? Esse aqui é vinculado à Associação Psiquiátrica Americana. Ele colocou essa categoria aqui, né? Problema espiritual e religioso. Ele está se referindo a experiências religiosas angustiantes, mas não necessariamente patológicas, né? Então ele traz uma forma aqui, todo esse entendimento da espiritualidade. Olha só o que ele traz, né? As pessoas que tiveram experiências nesse sentido do ser espiritual, quer que seja chamado de Deus ou não, ela vem aumentando ao longo do tempo. Olha, gente, talvez também estejamos falando mais delas, né? Mas aqui nós temos uma diferença razoável, né? 27% em 70 e 3% e 70% em 2001. As pesquisas na área de saúde e espiritualidade, o grupo que eu faço parte, o PROCER, é Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade lá do IPQ, Instituto de Psiquiatria da USP. É um grupo aberto, viu, gente? O Daniel já esteve lá. E vocês são bem-vindos, né? Após a informação, claro, é durante a semana, é uma dedicação voluntária, mas vale a pena ir lá. A gente tem acesso a muito dessas informações, né? Estão, sim, sendo cada vez mais discutidas. E principalmente essa diferenciação, né? Isso daí é uma interface que a gente tem que ter muito claro como profissional para os pessoal, né? Nós não estamos em nenhum momento levando nenhum dogma, nenhuma crença para esses pacientes. A religião, então, ela traz esse aspecto de uma adesão a crenças, dogmas, de uma prática, uma igreja, uma instituição religiosa. Já a espiritualidade, ela traz um relacionamento transcendente entre a pessoa e o ser mais alto. Uma qualidade que vai além do pessoal, além de uma específica filiação religiosa. De alguma forma, já citamos tudo isso, e aqui são, né, assim, conceitualizações que estão sendo colocadas mais e mais nas pesquisas, para poder até saber o que a gente está pesquisando, né? E aqui, psicologia transpessoal no Brasil, não dá para não honrar Pierre Weil. Ele é bastante conhecido, né, pelo livro O Corpo Fala, mas o trabalho do Pierre Weil foi maravilhoso. E ele foi responsável pelo primeiro congresso da transpessoal no Brasil em 78. Né? E se vinculou, fez muitos trabalhos com a Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa época, claro, influenciou aí vários grupos de psicologia transpessoal, e um dos grupos foi
a Alubrat, no qual eu faço parte, né? A Alubrat é a Associação Luso-Brasileira, então parte Portugal, parte Brasil, fundada em 95, e ela tem aí o curso de pós-graduação, psicologia transpessoal, e também tem todo um empenho para concretizar esses congressos internacionais, trazendo aí participação de convidados internacionais de renome, de 2 em 2 anos, né? Uma vez aqui, uma vez em Portugal. Então, na verdade, 4 anos. Provavelmente o ano que vem não, o outro ano. Se vocês quiserem participar também, é muito interessante esses eventos. E aqui a Vera Saldanha, criadora, presidente da Alubrat, que organizou aqui um sistema de aplicação. Então, como que a gente consegue aplicar tudo isso, né? É difícil, né? Entender isso, trazer isso para a prática. E ela conseguiu. Ela, com uma base na psicologia já de muito tempo, uma base de Moreno, né? Uma base de psicodrama, uma base de teorias, de estudos, de regressão. Então ela fez aqui toda uma sistematização desses conceitos teóricos, criando essa abordagem integrativa transpessoal, a AIT, que tem sido aplicada com sucesso na área clínica, saúde, educação e também nas organizações. Então é uma formação aí que já tem um tempo, né? Já estamos aqui em São Paulo na 6ª turma, temos turmas em Campinas, temos turmas em Porto Alegre, Porto Velho, né? O Daniel está nessa formação, está se formando esse ano e pode contar aí para os que são mais próximos da experiência dele. De qualquer forma, essa contextualização aqui é uma forma que conversa muito com a ciência. Porque a gente está partindo de Maslow, a gente está partindo de conceitos, que a gente está trabalhando esses valores positivos do ser. Então nós, por exemplo, lá no Procer, nós estamos conseguindo, né, ganhar esses espaços no Hospital das Clínicas com a psicologia transpessoal, apesar de não ser validado pelo CRP. E também estamos em processo comunicando, trocando, temos aí pessoas do CRB acompanhando o trabalho da transpessoal, consciente do trabalho principalmente da Vera Saldanha, né? Que é uma interlocutora realmente da psicologia e espiritualidade. Então é consistente, tem consistência, né? Aqui é o livro dela, quem quiser uma forma aí de estudar um pouquinho mais a transpessoal, e aqui os diferenciais. Vamos lá? Mais um pouquinho, né? Estão cansados? Tá tudo bem? A gente tem mais um tempinho ainda, mas fala aqui. Bom, a psicologia transpessoal, então, se resume no quê, né? Já falamos várias vezes, vamos aqui então deixar bem claro. Identifica essa dimensão espiritual como inerente ao ser humano. Não dá para questionar, a gente parte desse princípio. Se você não se identifica, ótimo, né? Siga um outro caminho. Existem várias outras abordagens que não partem desse princípio. Nem se preocupa, né? Porque não ecoa em você. Tranquilo, né? Então, de alguma forma, é realmente algo inegável. Foca nesses aspectos dos desenvolvimentos, aspectos saudáveis e valores do ser. E inclui essas técnicas que levam o indivíduo a explorar esses estados não ordinários de consciência. Algumas dessas técnicas. Imaginação ativa, era uma técnica de Jung, né? O grafismo, registro, né? Até de materiais diferentes, não só com giz e cera, mas a gente usa bastante, viu? Até em consultório, né? A pessoa está trazendo um tema, se fosse então uma imagem, vamos representar isso numa outra forma, a gente usa além, todas essas técnicas além da intervenção verbal. É claro que o verbal está ali, o acolher está aí, o ouvir a pessoa está aí, né? Isso são recursos para acessar esses outros estados que eu estava falando, que a gente falou até agora. Criação de mandalas, com vários materiais, até mesmo semente, a pessoa está sem terra, está sem chão, né? Vamos trabalhar com coisa que dá mais consistência, vamos dar esse contorno, pode pegar pinturas de mandalas já criadas, né? Com adolescentes, com crianças, né? Para dar esse contorno, para ajudar a trazer mais essa referência desses limites. Meditação, que nós fizemos um pouquinho hoje, né? Aqui também da respiração, exercícios corporais. Tudo isso aqui, gente, é um a mais, tá? É um complemento. Termina uma sessão, dá umas respiradas, dá uma ancorada, né? Vocês já ouviram falar de grounding, esse aterramento, traz essa referência para o chão, né?
traz esse que a gente viu hoje, um pouquinho esse peso da respiração. Isso nos presentifica, isso nos torna presentes. Aqui e agora. São coisas básicas, simples. A pessoa chega toda estressada lá, com um monte de problema, começa a falar, toda angustiada. Vamos soltar um pouco essa energia? Vamos lá, vamos soltar, vamos limpar, né? São técnicas simples, mas necessárias para a gente. São simbólicas para o processo humano, né? Que façam isso sozinhos. Entrem no chuveiro, façam, se permitam, né? Use um pouco mais a criatividade, por que não? Né? A gente está vivendo um momento de muito sobrecarrego, muita aceleração. Como que a gente esvazia isso, gente? Só chegando em casa assistindo televisão, mais informação? Também não dá, né? Vamos meditar, tem que ficar retinho, sentadinho, também não dá. Medita deitado, né? Fica quietinho. Escuta a respiração, 5 minutos já está ótimo. Com uma música, né? Dá espaço para esse ar, gente. É uma inspiração. Esse ar tem que entrar. Vamos inspirar mais uma vez? A gente tem a respiração muito curtinha, né? O trabalho do Leloup, que a gente não vai falar nada aqui, ele fala que a inspiração mais profunda fazia um exercício muito, muito interessante, essa inspiração mais profunda. Se você faz com consciência, você acessa, né, algo que vem pelo sopro, algo que já está aqui, mas que a gente tem que trazer essa consciência. Vamos passar para frente, nós já falamos, né? É só o diferencial da psicologia. Aqui também a gente já falou, mas só para vocês entenderem. Falamos então, vocês devem ter ouvido bastante. Trabalho aí de Freud mesmo, né? A base da psicologia, inegável também. Nós precisamos dela, precisamos aqui entender esse princípio do prazer, o princípio da realidade, e também precisamos entender esse processo terciário, né? Que é o princípio da transcendência. E aí que nos leva então nesses estados mais elevados, nos eleva o nosso ser, traz, né, conexões aí que não são sentidas nessas outras dimensões com tanta intensidade, com tanta consciência, né? E aqui a gente trouxe um pouco, né, quando a gente fala, então tá, o que a psicologia está colaborando, né? A gente vê aí diferentes culturas, diferentes representações. Aqui são aquela cultura Amish, né, americana. Existem pessoas assim hoje nos Estados Unidos, vivendo assim. Eles têm realmente uma vida que nega toda a tecnologia, e é assim que eles vivem, se casam entre eles, buscam essa referência interna, moral, de valores religiosos, né? Crianças. Aqui a gente tem, né, essa influência aqui do candomblé, aqui indianas, toda uma cultura indiana que fala bastante da espiritualidade. E aqui também toda essa questão aí dos índios, do xamanismo. Todas essas transformações estão acontecendo em todas as culturas, né? De formas diferentes. A psicologia transpessoal, ela contempla tudo isso, ela nos ajuda a entender, né? Ela nos ajuda a respeitar esses processos coletivos e individuais de alguma forma, né? E ela também percebe que, apesar dessas, né, tradições serem tão antigas, né? Como aqui é uma tradição, não sei se vocês conhecem, dos índios norte-americanos, também de índios latino-americanos, da sauna sagrada, Sweat Lodge, né? O Temascal, que falam também. E aqui também todo esse trabalho da música, do tambor, da Mãe Terra, né? Todas essas culturas existiram lá atrás, continuam existindo. Aqui é uma pessoa entrando numa sauna hoje em dia, né? Que também é uma experiência muito interessante. Muito interessante. Essa aqui seria o que nós chamamos do útero da Mãe Terra, né? Então você entra, você vai honrar, antes de entrar você já honra a Mãe Terra. Você vai honrar as 4 direções. Cada direção tem uma simbologia, uma representação, uma energia. E você reconhece que você está fazendo parte desse todo. Esse todo está em você, você está nesse todo. E aqui, se vocês também não conhecem, muitas experiências de danças, normalmente assim mesmo, na natureza, muitas experiências aqui no caso do tambor, existem danças, né? Que são feitas aí nessa linha de xamanismo. Existe uma que chama Drum Dance, que é a dança do tambor, o Sun Moon Dance, a dança do sol e da lua, Long Dance, é uma noite inteira dançando. Então, não gosto de balada, não me identifico, não faço nada. Usem essas experiências. Vamos lá, pesquisem, descubram,
Vejam como vocês se sentem, né? Devosa a outros convites, talvez, né? Porque aqui você está entrando em estados, você está pesquisando esses estados, sem nenhuma droga, sem uso de nenhuma substância, né? E muita gente se encontra nesses ambientes, né? Aqui, então, a psicologia transpessoal, ela traz uma referência de que esses estados, eles levam a um transe, né? Olha só, estado que esse que seria talvez um xamã, né? Quantas vezes a gente não vê nos filmes as histórias dos xamãs, que são os grandes curandeiros, né? Então, eles acessam, o xamã é aquele que percorre os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. Ele vai lá e volta, e ele faz essa ponte, né? O que vocês veem dessa imagem? Vamos ver, alguém me fala pelo menos uma palavra, duas. Natureza. Interessante mesmo, né? Se a gente olhar aqui não dá nem para ver direito, né? Mas parece que ele está conectando com essa natureza de uma forma muito, né? Toda essa sincronia. Uma conexão aí realmente muito forte com a natureza. O xamanismo fala muito, né? Dessa unidade que a gente entra em contato com a natureza, como essa natureza nos fala por nós, pelo nosso corpo. Então, só que, será que seria só isso? Falar dessas experiências aqui para a universidade, isso aqui é suficiente? Não, né? Por isso que a gente está aqui, né? A gente quer estudar, a gente quer ver, mas é fato. Mas cadê os dados? Mostra os dados, né? Mostra aí artigos, números, quero ver os números. E é isso que nós estamos no momento histórico, científico, fazendo. Isso aqui na verdade é uma imagem, né? Todas as imagens aqui, licença Google, Google, são do Google, free, livres, sem cobrança e muito inspiradoras, né? Só essa imagem aqui, vocês veem, ele está sendo estudado nas ondas cerebrais, num estado meditativo. As pesquisas científicas mais constantes, trazendo resultados positivos, são feitas com a meditação. Têm sido feitas com a meditação. É mais fácil de medir, né? E eles estão chegando a resultados muito interessantes. E resultados também, não só então aqui a nível de aparelho, de mostrar a diferença de antes e depois, mas o impacto disso, né? Então, só uma historinha, antes que eu vou mostrar um vídeo ainda para vocês. Mas assim, uma das pessoas que faz um trabalho de meditação da Mindfulness, da meditação da atenção plena, o nome dela é Tamara Russo, ela veio recentemente, ela acho que até está aqui no Brasil, foi lá no ProC, nesse grupo do Hospital das Clínicas, e uma palestra rapidinha, ela contou as últimas pesquisas que estão sendo feitas nessa área. E ela contou, olha só que interessante. A que mais me chamou a atenção, porque a gente fala assim, puxa, né, mas como que a gente sente esses processos? Não só a gente sente, como as pessoas que nos relacionam, se relacionam conosco sentem. Então ela contou que eles dividiram aí 2 grupos de médicos. 2 grupos, 60 de um lado, 60 do outro. Né? Essa pesquisa está, né, lá no site dela, com mais detalhes. Basicamente, então, eles mediram esses 60 profissionais, mas eles mediram os pacientes deles, com várias escalas de ansiedade, escalas de depressão, né? Provavelmente pacientes psiquiátricos, é a área dela também. E aí fizeram isso, dividiram esses grupos e 60 desses profissionais chegavam 1 hora mais cedo para atender os pacientes e ficavam meditando por 1 hora com um monge budista. E os outros 60 não. Chegavam, atendiam, faziam, continuavam com a rotina deles normal. E daí, depois do treinamento que eles passam, a Mindfulness tem um treinamento, depois de todo esse treinamento, no começo mediram os resultados semelhantes. Depois foram medir os pacientes de novo, como eles estavam se sentindo. Gente, era o profissional que tinha passado pela experiência, e os pacientes sentiram. Eles mediram diferente, não só mediram diferente em algumas escalas, como eles falaram, o que vocês fizeram com ele? Ele está mais calmo, está mais tranquila, não está me forçando uma opinião, né? Não está me ouvindo mais, está me olhando nos olhos. Coisas da atenção. Ouvir, ver, olhar, reconhecer que você existe, que você é um paciente que está aqui buscando ajuda. Isso você pode adquirir com mais sensibilidade se você está centrado. Se você busca isso em você, né? Então,
Trabalhos aqui, gente, de meditação, hoje em dia tem muitos. Escolham, pesquisem, né? Acho que alguém aqui conhece meditação, faz meditação? Tá aí. Já é uma coisa, né? Alguém aqui teve alguma experiência de xamanismo? Puxa vida, eu tô vendo uma pessoinha aqui na plateia que ela fez tudo, né? Ela é uma pessoa que eu vou conversar com ela. Brincadeira, gente, acho que todos nós temos a nossa função, o nosso papel, né? Acho que não se sintam também obrigados em nenhum momento, né? Aqui realmente, acho que, né, espero que estamos chegando no final, mas eu espero que assim, se eu tiver que deixar alguma coisa, acho que deixo aí, né? Uma inspiração. Aqui a gente traz então o que seria esse homem, né? A visão de homem nesse paradigma vigente, atual, na própria ciência. Ainda a gente está partindo de um contexto muito material. Se não é material, não existe. Como é que você prova se você não vê, né? Então é aquela coisa mesmo de verificar fatos. E a gente está trazendo que existe algo a mais, é uma mudança de paradigma, né? O ser humano ele tem várias outras dimensões, externas e internas dele mesmo. Aqui também nós temos aí todo um corpo energético, né? E a visão do homem do novo paradigma, né? E aqui, como, né, que a gente pode atuar? A própria Organização Mundial de Saúde, né, ela está trazendo em alguns contextos que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas ausência de doença. Então esse paradigma está mudando, sim, mas é tudo muito mais lento do que nós gostaríamos, não é? Então, que vocês aqui, com essa oportunidade que vocês estão tendo de fazer uma faculdade, de estudar, de buscar, né, essas informações, que vocês, né, tragam essa consciência de que o ser humano é esse contexto maior, né? Ele vive isso, nós todos vivemos isso. E nós precisamos contemplar isso na nossa, né, atuação como profissional, né? E se eu tivesse também que deixar aqui para vocês, né, eu acho que muita da angústia que eu mesmo compartilhando algo pessoal tive na minha época, puxa, que área, né? Que abordagem, o que eu vou fazer, qual que fala mais alto? Né? Eu preciso decidir, né? Eu preciso atuar, eu preciso fazer uma coisa minha, né? E a gente tem muito essa ansiedade. Gente, eu só fui conhecer a psicologia transpessoal 20 anos depois de formado. Só isso, só demorou 20 anos. Então não se preocupem nesse momento, né? Se permitam mais, né? Fica um pouquinho numa, né? Se vincule mais, talvez até com professores, com estágio, né? E sim, é uma oportunidade, não é aquela que eu queria, mas é uma oportunidade. Então lá, fica um tempo, né? Veja como você percebe aquilo, e depois pesquise outras, né? Eu tive essa oportunidade de ir para Trieste, eu fazia já 5 anos de formada, e lá em Trieste, que é o Instituto de Serviço Psiquiátrico da Itália, né? Ele se tornou uma referência na área de saúde mental. E sem dúvida nenhuma, assim, isso tudo, né, teve um impacto enorme na minha vida, né? Não só profissional, como com certeza até muito mais, até eu diria, pessoal, né? E me trazendo essas referências, até por poder visitar, né? E lá na Trieste, os estagiários, nós vivíamos junto no mesmo pavilhão com as pessoas, os pacientes, né? Então, por poder transitar entre essa loucura e a sanidade, é como se você questionasse isso em você. Tudo que a gente faz no mundo, a gente traz referências internas, né? Mas a gente tem que trazer mais esse movimento, né? Vamos lá, vamos no mundo, vamos agir. Puxa, mas eu estou satisfeito, não estou gostando, não estou, né? Quero mais, não quero? Acho que sim, tenham esses diálogos, né? Então, acho que de tudo que a gente falou aqui, sejam aí os grandes investigadores, pesquisadores de si próprios. E esse eu diria também que quando você atua com uma pessoa, como principalmente, né, psicólogos clínicos, terapeutas, aí, curadores, né, seja um investigador daquele ser que te procura, né? Se coloque junto, vamos investigar juntos, né? Vamos pesquisar juntos. Você já pesquisou isso? Você já pesquisou aquilo? Vamos lá, né? Vocês estão juntos. Eu não sou aqui o detentor da verdade e sei que você, não, porque você não pode mais, né, se comportar dessa maneira, tem que fazer outras coisas, né? Ouça, né? Qual é a necessidade real dessa pessoa, né? E qual é a limitação dela também, né? E aqui o vídeo. Então a gente vai ter um vídeo aí de uns 10 minutos, daí a gente vai para as perguntas, tá bom?
Assim também para um pouquinho de falar, né? Cansa, né? Mas está sendo um grande prazer para vocês. Acho que, espero que tenha sido para vocês, como está sendo para mim. Muito especial, viu, gente? Obrigada mesmo pela atenção. O vídeo, só para vocês entenderem, enquanto ela coloca, então é um vídeo que foi feito, produzido por som, pela Coral, som. Como coloquei no começo, né, nós temos aí uma pesquisa muito grande na área de saúde mental. Ele até produziu um livro, né, o livro está em inglês, o trabalho dele é muito em inglês, ele tem muitos vídeos na internet. Quando a Nívia, basicamente, me fez o convite de vir aqui, foi colocado para fazer alguma referência desse momento também que a gente vive, eletrônico, materialista, né, essa coisa da internet. E também ela colocou, se tiver algum vídeo, você mostra, né, mal sabiada, que eu tenho mais de 25 vídeos, né, muitos em inglês, alguns em português, e quando ela falou, puxa, né, que legal, né, eu vou buscar essa oportunidade. Nós ficamos tão em dúvida com qual vídeo mostrar, então escolhemos um desse que não traz tantas informações diferentes do que vocês já viram até agora comigo. Vai falar bastante, muito em base aí, trabalho do Lukoff, né, e transita por isso, então, o que é uma experiência espiritual e o que poderia ser, então, uma experiência mística, né? E talvez, então, o que seria uma experiência espiritual mística e o que seria uma experiência que cairia na patologia, né? Na psicose? Como que a gente, né? O que permeia uma experiência e outra? O que elas têm em comum, tá? Então é um vídeo provocativo, é um vídeo que está na internet e é isso que a gente está acessando. É isso que o pessoal do mundo inteiro hoje liga lá, vê um vídeo, vê outro, vê outro, vê outro. Né? Então vamos fazer um exercício de ver esse vídeo sempre nos perguntando o que esse vídeo me faz sentir? É de novo, vai lá no mundo, vamos ter contato com tudo isso, respira, acabou o vídeo, se perguntem. Como esse vídeo me faz sentir, tá bom? Obrigada.